Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 9: o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Bom, hoje nós vamos estudar a seção do Sermão do Monte, que vai do capítulo 6, versículo 19, até o versículo 24. Tudo bem? Nós temos construído sistematicamente uma compreensão sobre o Sermão do Monte. Então, caso seja necessário, você pode assistir a sistematização de alguma parte anterior para que você tenha, então, um escopo geral sobre o que Jesus está nos ensinando. E essa parte, esse trecho que nós vamos estudar hoje, Jesus vai tratar sobre a essência do egoísmo humano. Olha que frase forte essa que eu falei, né? A essência do egoísmo humano. E qual é a essência do egoísmo humano? Em outras palavras, Jesus vai falar sobre como o seu discípulo não deve priorizar os bens materiais, de maneira que esses bens materiais guiem e conduzam a direção da sua vida. Então Jesus vai estar desafiando tanto aqueles que possuem bens materiais quanto os pobres sobre o valor dos bens materiais e que eles não devem ser a motivação que guia e direciona as nossas vidas. Esses ensinamentos de Jesus aqui, versículo 19 até o 24, eles são tão radicais. Porque, veja, a nossa sociedade é uma sociedade muito materialista, que quando nós lemos essas palavras que Jesus vai dizer aqui, muitas vezes as pessoas preferem alegorizar o que Jesus está dizendo e quase sempre evitar a aplicação do que Jesus está dizendo. Porque é constrangedor demais, mas a minha oração a Deus é que, ao estudar comigo esta porção, você entenda os riscos que Jesus coloca sobre uma vida conduzida pelas riquezas, indicando que o propósito do reino está para além destas coisas. Tudo bem? Se precisar, você assista novamente esta aula, anota aí os seus pontos de dúvidas. Aqui embaixo nós temos um fórum, você pode colocar as suas questões. E aí, na última aula, nós vamos refletir juntos sobre questões e considerações e comentários de cada um de vocês sobre os desafios que Jesus nos coloca no Sermão do Monte. Vamos começar então? Versículo de número 19, Jesus começa essa parte nos dizendo assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Qual era a opinião das pessoas dos dias de Jesus, as pessoas para quem Jesus está se dirigindo aqui, sobre riqueza? O que as pessoas pensavam sobre riqueza nesses dias? Craig Kinner tem um comentário interessante sobre isso, onde ele aponta que a maioria das pessoas nos dias de Jesus tinham a mesma mentalidade que nós hoje, né? Viver de maneira a buscar novos avanços materiais, conseguir um pouquinho mais. Para os ricos, isso representaria de fato ter mais, mas para a população em geral, representava subsistência, você ter aquilo que necessita, o mínimo que você necessita para sobreviver diariamente, né? Mas o que Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos nessas palavras é importante para nós, porque Jesus focaliza numa questão da riqueza, que eu quero colocar no comentário do Kinner e ampliar isso para as próprias palavras de Jesus. O Kinner diz: se o discípulo realmente confiar em seu Deus, eles viverão como se o tesouro no céu fosse o que importasse. Embora apenas os sábios mais radicais da antiguidade compartilhassem a visão de Jesus de que as posses terrenas
eram essencialmente inúteis. Então o que o Kenneth está dizendo para a gente que é interessante, porque o ponto de Jesus é o tesouro no céu, e que isso, o fato do discípulo se apegar ao tesouro do céu, se alia muito com o ensino de alguns rabinos que eram considerados como radicais. O que Jesus está chamando a nossa atenção é que quando nós pensamos neste reino vindouro, os discípulos devem valorizar aquilo que é correto. Ou seja, para o reino vindouro, aquilo que você adquiriu aqui na terra é irrelevante. É irrelevante as suas riquezas porque elas não lhe garantem acesso ao reino vindouro. As suas riquezas não lhe garantem status no reino vindouro e nem benesses. Se não garante acesso, que dirá essas coisas, né? Por isso que vocês que pensam acumular riquezas para o reino vindouro, vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês que isso não vai acrescentar nem na sua entrada e nem no reino vindouro. É importante para o discípulo entender isso. Vamos olhar de forma mais ampla isso, para perceber como Jesus aponta isso. Versículo 19, 20. Observe como Jesus indica essas questões. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam nem furtam. Naqueles dias é muito comum que as pessoas guardassem todas as suas economias monetárias em cofres, que às vezes ficavam nas suas próprias casas, em alguns casos enterrados no chão, né? Então, sabendo deste elemento contextual, Jesus primeiro destaca o perigo do ladrão e segundo destaca o perigo do mau armazenamento, ou dos problemas de armazenamento de riqueza. Então, tanto o ladrão quanto os problemas de armazenamento podem destruir a sua riqueza. Pegando o primeiro ponto do ladrão, Jesus está dizendo que socialmente naqueles dias a corrupção já era uma coisa real, já existia isso. Uma pessoa poderia invadir a sua residência e assaltar os seus bens. Já nos dias de Jesus isso acontece, e esse é o primeiro ponto. Mas se você não fosse, se a sua casa não fosse invadida por um ladrão, você ainda corria o risco do problema do armazenamento, que é o problema da traça. O perigo da traça aqui neste caso está associado às roupas que as pessoas possuíam, né? Então, nesse período, algumas roupas eram consideradas como um tesouro, muito pela dificuldade de confecção dessas roupas e principalmente pela dificuldade de aquisição dessas roupas. Então, quando a gente lê algumas passagens do texto bíblico, a gente vai ver que as roupas das pessoas é lançado sorte para ver quem fica com elas, porque aquilo tem um valor muito alto, né? É difícil confeccionar, é difícil adquirir. Então, quando a pessoa morre, a roupa não pode ir com ela por causa do custo e do valor que as roupas possuem. Então, se a pessoa não tivesse a sua casa invadida por um ladrão, a traça poderia consumir a sua roupa, destruir a sua roupa. Mas Jesus coloca uma terceira possibilidade. Se não é o ladrão, se não é a traça, ainda há o risco desses metais preciosos serem corrompidos pela ferrugem. E exatamente por causa dessa vulnerabilidade da riqueza, que com muita frequência eles reconhecem a riqueza como sendo corruptível, como sendo fútil, porque ela pode se destruir, ela pode se perder. Então, há muitas maneiras de se perder uma riqueza, ou de se perder algo valioso. O ponto de Jesus aqui é sobre exatamente isso. Quanto custa para você juntar tesouros aqui na terra? Você vai se esforçar e sacrificar-se tanto que o custo pode ser o prejuízo do reino vindouro. Este é o ponto. Você se esforça tanto por aquilo que é corruptível, por aquilo que pode se perder, que o seu esforço é inútil. Você acaba se sacrificando e perdendo a sua participação no reino vindouro.
Então é importante frisar isso porque Jesus aqui não está fazendo como alguns filósofos dos seus dias que falam contra as posses, que falam contra as riquezas, supondo que as riquezas são más, né? Você tem muito isso no protognosticismo, que vai principalmente estar presente nas cartas. A questão não é sobre os bens serem ruins. A questão de Jesus é que o discípulo, ao ter isso como sua prioridade mais alta, ele vai se esforçar bastante para adquirir, e com isso, se esforçando bastante para adquirir essas coisas, ele vai valorizar o que a sociedade valoriza e vai deixar de valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Então o seu esforço, os seus afetos estarão naquilo que a sociedade apetece, gosta, mas não naquilo que o Senhor quer que ele esteja com seus olhos vidrados. Então, se o discípulo não deve se esforçar e ter a sua vida direcionada para juntar riquezas e tesouro aqui na terra, porque não é isso que o Senhor valoriza, o que é que o Senhor valoriza então? Veja versículo 20 e 21. Eu acrescento o 21 agora. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu coração estiver, ali também estará. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Nós hoje, ouvindo essas palavras de Jesus, talvez aí afetados pelo materialismo, a gente escuta isso e diz: eu não concordo. Eu me esforço para ter as minhas riquezas deste mundo, mas o meu coração não está nessas riquezas. Eu me esforço para garantir conforto, para garantir bem-estar. É por isso que eu me esforço pelas riquezas. Eu não me esforço pelas riquezas por elas mesmas. O meu esforço de trabalhar bastante e de acumular riquezas é só para conforto, segurança, bem-estar, mordomia. Todo mundo precisa disso, não é mesmo? Essa é a justificativa plausível dos nossos dias. Por isso que Jesus amplia o seu argumento no versículo 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Veja as palavras de Jesus e como este argumento nosso, ele cai por terra. Jesus diz assim, leia comigo, 22 e 23, Jesus explicando o ponto anterior, onde estiver o seu tesouro. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profundo essa escuridão? Jesus está dizendo de forma bem clara e objetiva: para onde os seus olhos estiverem olhando, ali estará concentrado seu esforço e seu afeto. Para onde os seus olhos estiverem olhando, ali estará concentrado seu esforço e seu afeto. Colocando a questão anterior, quando alguém diz, eu me esforço apenas para me dar conforto e isso, é isso mesmo que Jesus está dizendo. E exatamente porque os seus olhos estão nisso, o seu esforço e os seus afetos são só esses. A pessoa que está cega pela cobiça humana pensa exatamente que aquilo que Deus deseja para ela são isso, riquezas corruptíveis. Não, mas Deus sabe como isso é legítimo e ele concorda comigo. Nesse ponto, dá para perceber como a cobiça humana acaba cegando a pessoa. Cega a pessoa de forma muito completa. Uma pessoa assim, cuja perspectiva é distorcida pelo materialismo, ela se torna cega para as verdades de Deus. Ela lê esse trecho e fica incomodada. Não pode ser isso. Isso se aplica inclusive para aqueles que justificam a busca pelos bens materiais porque outros fazem. Não, mas é porque alguém me disse que eu tenho que fazer, então eu estou seguindo o conselho. Se é isso que te motiva,
você também se tornará cego como essa outra pessoa. E pior, isso é pior. Por seu esforço estar concentrado para as riquezas desta vida, esse esforço te afastará do seu relacionamento com Deus. Exatamente por causa disso que Jesus diz, para não ver-se afastado do seu relacionamento com o Senhor, que o discípulo possa estar olhando somente para o Senhor e não para as riquezas. A vida de uma pessoa não pode ser dirigida por esta cobiça. A cobiça é pecado. Cobiça talvez você não saiba, mas é pecado, está na Bíblia. Porque para onde os seus olhos estão olhando, ali está concentrado o seu esforço e os seus afetos. E se você está olhando para as coisas desta vida como bem último, como satisfação primordial da sua vida, o seu esforço e o seu afeto estará aí e logo você estará cometendo um pecado. Pecado? E por que o senhor diz que é pecado, professor? Veja a maneira maravilhosa como Jesus conclui isso, indicando porque o discípulo não deve ter os seus olhos olhando na direção errada. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Escolha quem você vai amar, Deus ou o dinheiro. O que Jesus está dizendo é que aquele que diz amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, este é um tipo de amante idólatra. Porque em algum momento ele terá que escolher quem que ele vai agradar. Sim, ele vai ter que escolher. E outro ponto, se você considera amar mais alguma coisa com o mesmo afeto que você dá a Deus, você é um idólatra. Por isso eu disse que é um amante idólatra. Isso está na lei do Senhor. Aqui próprio no texto de Mateus, capítulo 22, 37, Jesus diz isso. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Isso é o ponto que Jesus está ressaltando. Na esfera do afeto divino não cabe mais nada. Qualquer coisa que você coloque ali é potencializada a uma esfera de Deus. Não tem como compartilhar o seu afeto entre ambos, entre Deus e mais alguma coisa. Mas uma pessoa cujo serviço é dividido a Deus e mais alguma coisa, em algum momento ele vai odiar algum. Veja o comentário que Craig Keener faz sobre isso, que é interessante. Ele diz assim: Jesus adverte sua audiência que é preciso escolher a qual mestre servirá. Quem trabalha por posses acabará odiando a Deus. Aqueles que trabalham para Deus acabarão odiando as posses. E por isso que a expressão que Jesus usa nesse texto, versículo 24, é mamon. Mamon é um termo aramaico que significa dinheiro, que significa propriedade. Jesus está utilizando essa expressão para fazer exatamente esse contraste. Deus ou aquilo que você eleva à categoria de Deus. Fazendo com que aquelas pessoas pensassem: para qual Deus eu prestarei o meu serviço? Para aquilo que eu elevei à categoria de Deus, as minhas propriedades ou a minha riqueza, ou para Yahvé? Como disse a vocês no começo da aula, Jesus aqui fala contra uma das maiores tentações da humanidade: a idolatria do materialismo. Bom, tendo explicado a vocês esses versículos, eu gostaria de fazer duas aplicações. E talvez seja difícil para todos nós, mas a gente precisa aplicar esse texto. Primeira aplicação que eu faço é essa: a segurança do discípulo de Jesus não está neste mundo. Sim, a segurança do discípulo de Jesus não está nas riquezas dessa terra, não está na propriedade. Nada deste mundo nos traz segurança. A segurança do discípulo de Jesus está no reino vindouro. Ouvir isso para alguns de nós
que cresceram numa sociedade tão materialista, soa quase como uma ofensa. É quase como se eu estivesse lhe xingando. É ofensivo. Porque nós somos estimulados quase que diariamente sobre como as coisas deste mundo podem nos dar segurança. Por isso, ouvir essas palavras de Jesus são estranhas, ofensivos. Nós estamos ouvindo aquilo que é contrário ao que as pessoas criaram na nossa imaginação. Você precisa de estabilidade para casar, para o seu futuro, para a sua profissão, para a sua vida. Olha, a sua vida precisa de seguranças aqui desta terra. Olha que interessante, esse comentarista escreveu sobre as palavras de Jesus e a maneira como Jesus confronta a humanidade. Tão insidioso foi o ataque de Jesus aos tesouros terrenos que ele se tornou, de acordo com o dinamarquês Søren Kierkegaard, um ladrão muito mais terrível do que aqueles que assaltam viajantes ao longo de uma estrada. Jesus atacou toda a raça humana no ponto em que essa raça é mais sensível. Aonde a raça humana é mais sensível? No seu desejo de segurança e superioridade. Algumas pessoas, se pudessem, riscariam essas palavras de Jesus. Porque, com muita frequência, nós estamos falando sobre como a prioridade é a subsistência e o bem-estar. A segurança é isso que a gente foca. Subsistência e bem-estar são o foco da vida de qualquer jovem, qualquer homem, qualquer mulher. E para quem mora aqui em Brasília, como eu, isso é quase um lema. Isso se torna um lema repetido à exaustão. Você precisa passar no concurso público para lhe dar segurança, você precisa ter sua casa para casar, você precisa. E a gente vai colocando no nosso imaginário essas coisas para que ela nos dê a segurança que nós precisamos para viver. A prioridade da primeira parte da minha vida é conseguir segurança financeira. É conseguir o máximo de coisas dessa terra e aí eu poderei então viver. E de forma muito espontânea e natural, a gente aprende que isso tem que ser o nosso foco. Eu compartilho uma experiência que eu ouvi e que revela bastante como nós somos afetados por isso. Um pai disse que o filho chegou para ele e disse: pai, eu estava pensando em ingressar no ministério pastoral. Um menino de 18 anos, o pai disse: não faça isso não, pelo amor de Deus, não faça isso, meu filho. Você precisa arrumar uma segurança financeira, você precisa de certas benesses aqui na terra. Olha, você se faz financeiramente, depois você pensa nisso. Essa é a característica dos nossos dias. Outro exemplo, um filho chegou para a mãe e disse: mãe, eu estou pensando em sair do emprego porque lá eu estou sendo agredido verbalmente, também está botando em xeque a minha fé e eu não estou conseguindo manter-se íntegro na minha comunhão com Deus. A mãe diz: não, mas Deus perdoa, meu filho, não abandona o seu emprego, não, porque ser funcionário público é uma meta de vida. A fé a gente vê depois. Eu acho que a gente não vai conseguir avançar nisso, porque as palavras de Jesus são claras e objetivas. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Acho que nossa razão não está pronta para dar este salto de fé. Nós não conseguiremos avançar aqui numa sociedade tão materialista. Porque se você for conversar isso com qualquer pessoa, ela vai te contar uma história triste, algum argumento materialista, racional, e você vai ficar entre o que Jesus está dizendo e a razão moderna. Bom, como a gente consegue avançar nisso? Como a gente consegue avançar num ponto onde todos nós o tempo inteiro estamos sendo ensinados que o foco é manter o nosso esforço e a nossa força na segurança material, nas coisas deste mundo. A fé a gente vê depois.
Essa experiência pastoral eu já vi. Pastor, vai lá aconselhar o meu filho, ele diz que agora é crente, ele é novo demais para isso. Ele tem muita coisa para curtir na vida. Fé é um negócio para quem já está resolvido, já está velho, aposentado. Como a gente avança diante de tanto pragmatismo? Bom, eu disse a vocês que nós só conseguiremos avançar na oração. E aqui eu queria deixar para vocês uma palavra de Jesus para motivar você a orar. Para que Jesus sonde o seu coração pela ação do Espírito Santo e te ajude a verificar isso. Onde está o seu tesouro? Jesus disse assim no capítulo 16, e eu queria que você orasse por isso para fazer esta sua avaliação pessoal. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, preste atenção, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. E a conclusão de Jesus: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se você vai orar por isso, ore com essa motivação. Senhor, eu estou preocupado com o reino vindouro. E como a minha perspectiva para esta vida pode afetar a minha entrada no reino vindouro. Porque as minhas riquezas e posses dessa vida não me garantem entrada ao reino vindouro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, o acesso ao reino vindouro? Por isso que nós precisamos muito que Jesus nos ajude a verificar os nossos afetos. Segunda aplicação para a gente encerrar. Você mede o amor de Deus pelas suas riquezas? Pelas suas propriedades? Cuidado. E este é um ponto que é um problema de fé para muita gente. Muita gente ao longo da história do povo de Israel e da história cristã tem enfrentado este problema. Tentar medir o amor de Deus pelas riquezas ou pelas propriedades. Deixa eu te dar esse exemplo em Malaquias. Observe como isso afeta aquelas pessoas. O Senhor diz para eles, capítulo 1, versículo 2: eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Sabe o que as pessoas responderam ao que Deus diz? De que maneira nos amou? E o Senhor respondeu: foi desta maneira, eu amei seu antepassado Jacó. O ponto que eles estão focalizando é exatamente esse: tentar medir o amor de Deus pelas propriedades, pelos bens dessa terra. E aí Deus diz: eu amo você. Ama nada. Se amasse, a plantação tinha crescido. Se amasse, eu tinha trocado de carro. Se amasse, esse é o problema. Se você costuma medir o amor de Deus pelas riquezas, tome muito cuidado, porque haverão dois problemas. Primeiro problema: para você que é pobre, que tem pouco tesouro aqui na terra, você começa a pensar que Deus não te ama. Segundo problema: para você que é rico, você passa a achar que a sua ganância e o seu egoísmo são justificáveis. Deixa eu te dar este exemplo dentro do Salmo. No Salmo 73 nós temos estes dois momentos. O momento em que o rico e o pobre estão medindo o amor de Deus pelas riquezas. Por um lado, o salmista fala sobre a sua pobreza e o quanto isso o incomoda. Por outro, o rico fala sobre a sua ganância e como as outras coisas não lhe importam. Vamos ler? Primeiro, olha como o pobre que acha que o amor de Deus é medido pela riqueza fica afetado. Versículo 2 e 3. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Esse é o ponto em que o Salmo 73 está indicando que nós que medimos o amor de Deus pelas riquezas podemos nos perder. Os meus pés quase vão tropeçar, porque o amor de Deus não pode ser medido por isso. Já o orgulhoso, já o rico orgulhoso, ele age
no outro extremo, versículos 6, 7 e 8. Ostentam o orgulho com um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldade, em seu orgulho ameaçam usar de violência. O versículo 10 diz, eles dizem, o que sabe Deus? O rico se torna tão orgulhoso que ele se acha senhor da verdade e do conhecimento e da razão, e ele é violento quando necessário, ele é ambicioso e egoísta, e os dois estão errados, porque os dois estão considerando aquilo que é a conclusão óbvia da vida. Quando morremos, o que será de nós? Isso é maravilhoso porque essa conclusão foi Deus que deu ao salmista. Ele que está medindo o amor de Deus pelas riquezas, quando chega exatamente no versículo de número 16 e 17, ele expressa para nós como Deus trouxe clareza à sua consciência. Tentei compreender porque prosperam. Que tarefa difícil! Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Sabe quando foi que o salmista verificou que o amor de Deus não é medido pelas riquezas? Quando ele pensou no fim da vida. No santuário de Deus, ele descobriu para onde vai a iniquidade, para o fogo, para a condenação. E naquele momento ele percebeu que o amor de Deus não era expresso nas riquezas, mas na garantia do acesso ao reino vindouro. Na próxima aula, é isso que Jesus vai nos ensinar. Qual deve ser então a nossa mentalidade em relação à vida deste mundo? Se nós não devemos guiar a nossa vida com foco nas riquezas, devemos guiar a nossa vida com foco em quê? Próxima aula, eu aguardo você para que a gente possa então avançar nesse aprendizado. E eu oro ao Senhor para que Deus lhe ajude a fazer esta reflexão sobre a maneira como você tem que avaliar os seus afetos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você na próxima aula então.